Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Museu Judaico de São Paulo. É uma alegria enorme para a gente abrir o segundo Flimuge, Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. Eu sou Felipe Arruda, diretor do museu. Queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que o museu só faz sentido com as pessoas, para as pessoas. Então, muitíssimo obrigado por esse encontro aqui dessa noite. Por favor, para a gente poder começar já. E antes da gente começar, queria compartilhar com vocês algumas palavras sobre o festival. O Flimuge é, antes de um festival de literatura judaica, um festival judaico de literatura. Judaico por conta focos deste ano. Judaico pela presença de diversos autores judeus e judias e pela expressão de valores judaicos, como a justiça social e a Hutzpah. E judaico pela devoção à palavra, ao texto e ao livro. Como disseram Amos Oz e Fania Oz Salzberg no livro Judeus e as Palavras, abre aspas, nós, judeus, somos antes de uma linhagem de sangue, uma linhagem de texto. Mas é um aspecto a se ressaltar sobre o que há de judaico neste festival. E este aspecto é o apreço profundo pelo diálogo. A longa tradição judaica de se fazer perguntas, de valorizar a fricção entre pontos de vista distintos e de cultivar o debate como forma de alargar a compreensão do mundo. Por isso, um círculo. Por isso, uma arena. Por isso, ocupada por 30 autoras, autores e autores de origens, idades, gêneros, territórios e crenças diferentes que podem nos ajudar a pensar sobre as inquietações do nosso tempo. Um tempo de guerras e de incerteza sobre o futuro. Por isso, um festival feito de perguntas. Durante 4 dias, buscaremos nos afastar da velocidade excessiva, da histeria e das posições imediatistas e refletidas, e às vezes raivosas, que ocupam boa parte das redes sociais, na tentativa de construirmos juntos um outro fórum, mais qualificado, respeitoso, responsável. Essa arena, formada de palco e de plateia, esperamos, dirá não à simplificação das coisas, dirá não às certezas absolutas e às posições monolíticas. Dirá não à lacração e aos cancelamentos, dirá não à redução do mundo a um esquema binário, como se tudo fosse um grande jogo entre 2 times, no qual aderimos cegamente à nossa torcida, sem nunca experimentar um outro lugar. Essas coisas que nos separam. Essa arena, esperamos, dirá sim à complexidade da vida, dirá sim à escuta verdadeira, à análise das nuances, a aceitação das contradições, a disposição de repensar as próprias verdades. Dirá sim ao elogio da dúvida e, sobretudo, à celebração do outro como condição inalienável da nossa existência. Precisamos avançar nessa direção, a direção que nos aproxima. Nesses 4 dias, em 12 mesas de debate, vamos tratar de 2 temas basilares da condição humana. Em primeiro lugar, a memória. Essa matéria, ao mesmo tempo individual e coletiva, real e ficcional, afetiva e histórica. Memória, essa coisa curva, turva, feita de corte. A memória aqui pode ser uma ilha, uma arma, uma armação ou uma armadilha. A memória pode ser aquela que guarda ou aquela que aguarda. Uma argamassa, uma farsa, a memória que disfarça, a memória que colhe, escolhe e encolhe, ou a memória que é uma roça, um terreno arado, que é tão só uma lâmina de passado. Em segundo lugar, a identidade, as identidades, expressões múltiplas, transitórias e contraditórias. A identidade, veremos, pode ser um traço, um retrato, uma força, mas também um risco. Assim como a memória, também uma invenção. A identidade pode ser uma pele, um nome, um chão. É sobre essa reflexão
sobre memória e identidade que se debruça a pergunta mãe do festival: e se eu me esquecer de ti? Uma questão que aponta para o ato de lembrar e reconhecer o outro, e também para o que é feito de mim quando do outro me esqueço. Não à toa, fazemos esse debate num museu, neste museu, um lugar de memória e de identidade. Imaginem por um minuto que estamos usando óculos que enxergam além das paredes, aqui dessa sala, como um raio-x. Ao olhar para cima, veríamos uma antiga sinagoga, palco de milhares de rezas, casamentos, bar mitzvahs, ritos judaicos, que aconteceram aqui desde 1932. Hoje, uma sala de exposição com objetos e documentos que expressam a memória milenar judaica. Logo abaixo dessa antiga sinagoga, enxergaríamos aqui mesmo, acima do teto, a história de 500 anos da presença judaica no Brasil, com seus inúmeros capítulos e entrelaçamentos com a vida brasileira. Memória do povo judeu nesse território, elaboração contínua de sua identidade. E se olhássemos para baixo, aqui exatamente embaixo dessa sala, veríamos um grande tesouro, o maior acervo judaico brasileiro, abaixo de nossos pés, com 1 milhão de páginas de documentos, 100 mil fotografias, milhares de livros, cartas, mapas, enfim, que contam a memória da presença judaica aqui no Brasil. Então, literalmente, estamos aqui cobertos, envolvidos, soterrados e sustentados por infinitas camadas de memória, ao mesmo tempo que produzimos aqui, nesse tempo, agora, novas memórias. Como forma de tecer memórias antigas com novas memórias, inventadas, essa edição do Flimuge tem também uma exposição. A partir do nosso convite, a escritora Noemi Jaffe mergulhou no vasto acervo do museu, passando dias inteiros abrindo gavetas e mapotecas, manuseando documentos e objetos, se perguntando quem eram e o que fizeram cada uma daquelas pessoas. Ao emergir desse mergulho, Noemi trouxe à luz centenas de itens para contar uma história. A exposição, intitulada Rebeca, a costura do avesso, narra a história de Rebeca, uma mulher judia que é tantas outras, que não só reveladas pelo acervo, mas de algum modo todas as mulheres judias. Quem sabe uma história comum a todos os judeus. A mostra integra o segundo Flimuge, então um festival literário que acontece no museu, que tem uma exposição, curada e escrita não por uma artista visual, mas por uma escritora, e que a gente está muito feliz. E vocês estão convidados e convidadas a conhecerem a exposição no mezanino aqui da sinagoga. Inclusive, a Noemi vai fazer uma visita com o público amanhã às 15 horas. Então, todos já super convidados. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer em primeiro lugar aos 30 autores, autoras e autores, mediadores, mediadoras que aceitaram o nosso convite. É uma honra ter vocês aqui no festival. Faço questão de agradecer também aos nossos valiosíssimos parceiros dessa edição, a Embaixada da França no Brasil, o Instituto Goethe, o Instituto Brasil-Israel, a Casa Sueli Carneiro, a Livraria Megafauna, a 451, o Shopping Light e a Gazette. E a todos os mantenedores, patrocinadores, apoiadores e patronos do museu. Um agradecimento muito especial aos nossos voluntários e à maravilhosa equipe que atua aqui com muita paixão aqui no museu. Muito obrigado. E a equipe também que bota o festival de pé. E aí eu queria fazer 2 agradecimentos assim, bem especiais à Marília Neustein, diretora de comunicação do museu, a Mariana Lorenzi, que é coordenadora da área aqui de programação. Cadê a Mariana? Mariana. Além da Mari e da Marília, pessoas fundamentais para o festival: Beatriz Costa, Débora Seton, Isadora Witt, Gabriele Brás, João Bonfim, Patrícia Betti e Roseli Vaz. Muito obrigado. E nossos colaboradores externos: a Agência Papel, na comunicação visual, Estela Tenenbaum, na cenografia, Fernanda Carvalho, na iluminação, e a 4 Holofote, na assessoria de imprensa. Bom, falei bastante, então, para acabar, um agradecimento muito, muito especial dos nossos grandes parceiros nessa jornada dessa segunda edição, os curadores, a editora Crítica Literária e curadora Rita Palmeira,
o cientista social Daniel Doeck. Uma dupla afinadíssima com que tivemos a honra enorme de colaborar num processo fluido, frutífero, sempre colaborativo. Muito obrigado por conceberem e organizarem as mesas do segundo Flimuge com tanto amor, rigor e inventividade. Bom, nosso mais carinhoso agradecimento a vocês e a palavra é de vocês. Bom festival a todos. Boa noite. A gente vai fazer um jogral aqui. Essa é uma curadoria a 4 mãos. Tem que tirar o óculos. Bom, boa noite a todas e todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para dar início à segunda edição do Flimuge. Foram 7 meses de trabalho para chegar à programação que começa hoje. Estávamos sonhando um festival quando fomos todos atropelados pelo pesadelo do 7 de outubro e pela guerra que se seguiu dali. Não são tempos fáceis para fazer um festival, nós sabemos. Por outro lado, mais do que nunca, queríamos reunir pessoas de diferentes lugares e perspectivas e que se dispusessem a sentar e conversar. Mais do que nunca, essa é a hora de estarmos reunidos em diálogo. Nos próximos dias, por esta sala, passarão convidados de São Paulo, claro, mas também de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia. Gente da Jamaica, dos Estados Unidos, de Israel, da Inglaterra, da França, da Alemanha. E todos e todas tomarão a cena para falar de si e de seus livros, sem se esquecer do outro. A tradição judaica é repleta de referências sobre a importância da memória e o perigo do esquecimento. Para um povo diaspórico, vivendo em pequenas comunidades em meio a outras nações, a percepção de passado e destino comuns, calcada na memória, funda laços de solidariedade. Na perspectiva religiosa, a memória chega a constituir um mandamento. A obrigação de lembrar e a instrução para que não se esqueça aparecem na Bíblia hebraica inúmeras vezes. Ademais, contar e reencenar as histórias que não devem ser esquecidas é parte central dos rituais ao longo do ano. Lembrar talvez seja uma maneira de reter por outras vias aquilo que foi perdido. Zichrono livracha, de abençoada memória, ou que a sua memória seja uma bênção, é a maneira pela qual os judeus honram os mortos. E a lembrança da destruição do Templo de Jerusalém, por exemplo, que leva judeus a quebrarem um copo no dia do seu casamento e a deixarem parte de suas casas sem acabamento. Cito: o judaísmo é uma religião do tempo, visando a santificação do tempo, escreve Abraham Joshua Heschel. Um relicário, diz ele, que nem os romanos nem os alemães foram capazes de queimar. Entretanto, também de uma perspectiva secular, não se pode esquecer. Após a Shoah, lembrar o genocídio dos 6 milhões de judeus tornou-se um imperativo ético. Nós lembramos, diz o slogan. Em Israel, o Dia da Memória, Yom HaZikaron, celebrado em 4 de Iyar, às vésperas do Dia da Independência, rememora os soldados mortos e as vítimas do terrorismo. A segunda edição do Flimuge irá discutir os diversos usos que são feitos da noção de dever de memória. Se uma sociedade não existe sem o seu passado, desde suas tradições até o enfrentamento das chagas resultantes de projetos desumanos, a escravização, o extermínio ou o colonialismo de forma mais ampla, o indivíduo submetido a eventos traumáticos deve poder esquecer. O imperativo da memória, afinal, recai sobre as vítimas da violência ou sobre os seus algozes? Quem lembra e quem esquece?
Se a memória é constitutiva dos indivíduos e das sociedades, o esquecimento parece ser privilégio dos autores de projetos de destruição. Das vítimas, espera-se equivocadamente que aprendam com o sofrimento, quando se sabe que a violência não pode jamais desempenhar a função pedagógica. Pensada sob a ótica das dores individuais, a memória pode ser uma condenação paralisante, que leva à melancolia. Se não estiver atrelado ao trabalho de luto, como sustenta a psicanálise, o lembrar-se constante é sinônimo de sofrimento. Como pensar nessas questões sem perder de vista que estamos no Brasil, país violento em que as populações negras e indígenas foram submetidas à escravização e expoliação, resultado de um projeto colonial que deixa como herança uma sociedade desigual, racista e autoritária. Como refletir sobre isso dentro de um museu judaico, que abriga a história de um povo milenarmente perseguido e vítima de um genocídio que, pelo horror, reorienta a história do século XX e que tem, no culto à memória, parte fundante da sua cultura? O exílio do povo judeu levou a promessa do profeta Jeremias. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua destreza, que minha língua fique grudada em meu palato, se eu não me lembrar de ti. Mas ora, de que Jerusalém falava ele? A geografia da cidade? Suas muralhas? Seus reis? Ou os povos que ali viviam? Em Turistas, poema de Yehuda Mihai, não há dúvidas. O imperativo da memória é deslocado das ruínas históricas das edificações para as pessoas comuns. Estão vendo ali o arco da época romana? Não importa, mas do lado dele, um pouco à esquerda e abaixo dele, está sentado um homem que comprou frutas e verduras para sua casa. É nesse espírito, reconhecendo o caráter arbitrário, sempre inacabado da memória, que exige um engajamento permanente em sua construção e percebendo que ela pode servir tanto à abertura à alteridade como ao ensimesmamento, buscaremos refletir as conexões entre memória e identidade. Porque se eu me esquecer de ti, o que será de ti? E o que será de mim? Todo festival é resultado do trabalho de muitas pessoas e queríamos agradecer a todos os parceiros que nos apoiaram nessa jornada. Eles foram mencionados pelo Felipe e nos juntamos ao Felipe no nosso muito obrigado, muito obrigada. Queríamos agradecer especialmente a ele, Felipe Arruda, a Mariana Lorenzi e a Marília Neustein, que se desdobraram para dar condições para que o Flimuge acontecesse, nos apoiando decisivamente. E também a Beatriz Costa, o Leonardo Moreira, a Débora Seton, a Patrícia Bete, a Roseli Vaz, a Gabriele Braz, a Isadora Witt, ao João Bonfim e a toda a equipe do museu. A Estela Tenimbal, que é responsável por essa bela cenografia, a Fernanda Carvalho, que faz a iluminação, a equipe da Papel Studio, que cuidou da identidade visual, e a da A4, que fez a assessoria de imprensa. Queríamos também agradecer as editoras parceiras. Finalmente, nosso muito obrigada aos autores e às autoras, aos mediadores e às mediadoras que aceitaram o nosso convite para estar aqui. E a vocês do público que se dispuseram a escutar. Obrigada. E agora, sem mais delongas, a gente queria dar início à primeira mesa do Festival Literário do Museu Judaico, chamando ao palco Gisele Begelman, artista, professora da FAUSP, autora de Políticas da Imagem, Vigilância, Resistência e Resistência na Dadosfera e Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, entre outros livros. Suas obras integram acervos de museu no Brasil e no exterior. Em seus projetos recentes, inclusive aqui no Museu Judaico, investiga a construção do imaginário colonialista das artes e das ciências com recursos de inteligência artificial, que vai mediar a conversa
com o nosso convidado, David Badiel, que veio de Londres pela primeira vez no Brasil, lançar o livro Judeus Não Contam, e que vai ser apresentado com mais detalhes pela Gisele. Por favor, Gisele e David. Yeah, I know you're going to speak in Portuguese. I won't. Eu sei que você vai falar em português, eu não vou ficar assustado, eu tô tudo bem com isso. É Brasil, né? Eu entendo. Yeah. Exato. Bom, boa noite a todos, todas e todes. É uma honra, um privilégio estar aqui, não só no Museu Judaico, no Flimuge, mas encarregada de fazer a mediação desta mesa e do lançamento do livro do David Badiel no Brasil. O humorista David Badiel... Precisa começar de novo? O humorista David Badiel não acredita em Deus, mas gostaria muito que ele existisse. Ele escreveu e atuou em uma série de programas de humor de grande sucesso na TV britânica e é autor de 4 romances e 9 livros infantis que venderam mais de 1 milhão de cópias. O sucesso do seu livro Judeus Não Contam, que é esse que está sendo lançado hoje aqui, que sai em português, foi tamanho que se transformou em um documentário com o mesmo título também para a TV. Nesse livro, o David Badiel questiona como o antissemitismo foi não só minimizado no debate antirracista, mas como ele chega, inclusive, a ser tolerado nos circuitos progressistas. Eu vou abrir essa conversa, primeiro passando a palavra ao David, que vai ler um trecho do livro para vocês, se necessário, tem tradução simultânea acontecendo. Oh, okay. Oh, I'm going to read. Oh, right. Okay. So, Ok, eu vou ler. Então, olá a todos, primeiramente. Na verdade, eu não posso ter português nos meus ouvidos. whoever's translate. Okay, I'll take it off. Não, eu não Whoever's entendi. translating. Quem está traduzindo pro... Eu não consigo traduzir quando você está falando português, porque vai querer que eu fale português, eu não consigo, vai ser meio estranho. Então eu vou colocar de volta no meu ouvido quando... Vamos lá, ok. Eu sou o David, muito obrigado por virem me ver falar aqui. Eu gostaria de agradecer as pessoas que fizeram as apresentações, a apresentação mais longa que eu já vi. Foi incrível isso. Eu pensei que eu ia voltar para Londres e voltar aqui nesse meio tempo. Então, obrigado pelo Museu Judaico por me ter aqui. E eu nunca vim para o Brasil antes. Na verdade, isso não tem nada a ver com a pergunta, mas é ótimo estar aqui. Com exceção de toda pessoa que eu conheço, eu me fala que ok, não vai para lá. Se você for para São Paulo, não vai para aquele ponto ali. Basicamente, o único lugar que você vai estar bem é no museu aqui, né? Você vai ser atacado em todos os outros lugares, mas tirando isso, foi legal. E esse livro aqui que tô aqui para falar, eu gosto de fazer stand-up, mas eu vou falar do livro. Então, a premissa central já foi mencionada, que eu vou falar um pouco dele antes de ler. Então, nos últimos 20 anos, parece para mim que eu tô de costas para você aqui, desculpa. Então... devia girar isso aqui, né? Eu notei que tem uma intensificação, com certeza na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu estou vendo isso no Brasil, de preocupação em relação às minorias, à discriminação, e também não é só isso, mas isso é uma coisa boa, é uma correção de muitos anos, onde as minorias não tinham inclusão, representação, então tinha pouca preocupação em relação às minorias, exceto... Eu notei outra coisa aí, que os judeus eles estão muito baixo aí nessa mistura de correção. Os judeus não estavam nem nessa conversa, na verdade, na maior parte do tempo. E esse livro te dá alguns exemplos disso acontecendo. Exemplos específicos do que eu chamo da conversa progressiva, da parte idêntica,
e onde os judeus são esquecidos e o porquê que eu acho que isso acontece. Eu vou ler um pouco aí, porque que eu tô no Brasil, eu vou ler um pouco sobre futebol, tá bom? Eu tô empolgado de estar no mesmo país que o Pelé, não tanto o Neymar aí, mas... Então eu pensei em ler um pouquinho aqui. Tem muito xingamento aqui, tá? Eu peço desculpas por isso. Eu tô curioso para saber a tradução aqui, mas vamos lá. Em 2008, numa tarde, eu estava sentado com meu irmão Ivor assistindo Chelsea na Stamford Bridge. Fazia muitos anos e nesse ponto, nós sentávamos no Upper East Stand. O Chelsea jogava contra o Aston Villa. O jogo estava chato. No telão, apareceu um placar de mais uma partida. Os rivais Tottenham Hotspur estavam perdendo pelo clube menos glamouroso, o Hull. Ao ver aquilo, a multidão entediada começou a gritar: "Nós odiamos Tottenham, odiamos Tottenham." Então, com uma previsibilidade exasperante, isso se transformou na multidão cantando a palavra "ido". Para quem não sabe nada sobre esse fenômeno, o clube de futebol Tottenham está localizado em uma área de Londres bastante habitada por judeus. Por esse motivo, os torcedores do Spurs se identificam e são identificados por outros como um clube judeu, embora a grande maioria deles não seja judia. Isso leva a vários cânticos baseados na palavra Eid. Aqueles que sabem disso costumam ficar confusos, pois tendem a pensar que são apenas torcedores do Spurs cantando essa palavra positivamente. Não é. Ela também é cantada pelos torcedores do Chelsea, Arsenal, West Ham e outros clubes para os torcedores do Spurs. Ameaçador e horrivelmente, junto com cantos antissemitas associados. Os Spurs estão a caminho de Auschwitz, por exemplo, e sibilando para simular o barulho das câmeras de gás. Nessa tarde, em particular, o canto da palavra "ido" foi acompanhado por um certo fã específico, cerca de 10 fileiras atrás de nós, que decidiu gritar repetidamente: "Foda-se os Yids de merda! Foda-se Yids de merda!" Então, só para deixar claro que por Yids, ele não queria dizer apenas torcedores dos Spurs. O sujeito mudou para "foda-se judeus de merda! Foda-se judeus de merda!" Isso continuou por algum tempo. Eu e o Ever, meu irmão, nos entreolhamos. O Ever perguntou: "O que devemos fazer?" Eu ignorei. Então meu irmão, abençoado seja ele, levantou-se, virou-se e mandou o cara calar a boca. O homem respondeu, no modo clássico: "Não, você cala essa porra dessa boca." O Ivor disse: "Não, você cala essa porra dessa boca." Então, milagrosamente, ele calou. O racista calou a boca. Ao se sentar, o Ivor comentou: "Acho que eu vou chorar." No momento que isso aconteceu, já faziam 30 anos que ouvíamos essas coisas em Stamford Bridge. Durante esse período, a cultura em torno do racismo no futebol mudou imensamente. Na década de 70, o futebol fanático era incrivelmente racista e imensos passos foram dados para erradicá-lo nas décadas seguintes por organizações como a Kick It Out. Em 2008, o mundo havia definitivamente progredido. Tanto é que o programa do Chelsea naquele dia continha uma mensagem muito clara de que qualquer abuso racista ouvido nas arquibancadas das partidas levaria a intervenção imediata por parte dos assistentes e um banimento perpétuo do agressor em questão. Bem, não qualquer abuso racista, ao que parece. Nenhum assistente interveio quando isso aconteceu, e nenhum banimento perpétuo foi imposto ao um homem gritando "foda-se, judeus de merda." O mundo havia progredido, mas parece que se esqueceu de algo. Eles deixaram o racismo para trás. E o ponto central dessa história, como todas as histórias que eu vou contar, não é que tinha um cara racista, antissemita numa partida de futebol. Sempre existiu isso em todos os lugares e, de repente, numa partida. O ponto é que, desse ponto, os guardadores dos portões não surgiram falando que a gente não vai ter isso. A gente não vai colocar informações educacionais e gravá-los nas câmeras e as pessoas vão ser chamadas a atenção. Mas até em relação ao antissemitismo, é virtualmente invisível, na verdade. Inaudível seria uma metáfora melhor aí. Um amigo meu de outro clube, aconteceu a mesma coisa.
E ele odiou ter que chegar para os caras, guardadores, falando, você está ouvindo essas pessoas gritando racismo? E o guardador falou, eu não consigo ouvir racismo. Então, é isso. O tipo de racismo não é reconhecido como racismo. E é reconhecido apenas como intolerância. E é isso que o livro se refere. Eu cheguei no seu livro... No, I'm going to put this back. Oh, go back. Yeah. Listen to me now. Yeah, I'm listening. Ok. Eu cheguei no seu livro na época de um grande debate que se tornou quase que um escândalo e circundou a retirada de um trabalho absurdamente antissemita da última documenta de Cássio, um trabalho de autoria do coletivo indonésio Tariq Padi. A obra chamava People's Justice, a Justiça do Povo, e tinha como um dos seus portes mais importantes um enorme mural em praça pública que retrata a resistência política por meio de centenas de figuras, quase que numa estética de cartoon. Dentre essas centenas de figuras, os judeus eram pintados de forma altamente ofensiva. Durante a minha leitura, apesar de você comentar diversas vivências antissemitas, como a que você introduziu agora no seu cotidiano, várias vezes eu me perguntei qual foi a situação pessoal que você viveu que levou à decisão de, bom, eu vou escrever um livro sobre isso. É interessante você ter mencionado esse mural, na verdade, porque em termos da tradução, eu não sei se você estava falando do mural da Inglaterra, assim? Você está falando do mural aqui? Kassel, documenta de Kassel. Certo. Então, uma das coisas que eu falei, que é um bom exemplo, o fenômeno do que aconteceu, né, a base do fenômeno é um mural em Londres que eu falo no livro, e uma das coisas que o líder do partido sindicato foi um dos catalistas para escrever o livro, não ele em si, mas o fato de que existia um escândalo enorme e uma crise ao redor do antissemitismo, e de repente isso estava na capa dos jornais ingleses, porque tinha uma questão antissemita no Partido dos Trabalhadores. E é uma acusação chave que aconteceu sobre os murais também. Foi um artista chamado Matty One, um artista americano, que pintou um mural no leste de Londres, que era para ser uma afirmação progressiva, artística, pessoas negras se baixando em frente às pessoas brancas, jogando banco imobiliário, sabe? Jogando banco imobiliário nas costas dessas pessoas pobres. E na cabeça dele, na cabeça do Jeremy Collins, que apoiava o muro, é uma coisa para se opor mas se você observar o modo que essas pessoas foram pintadas, elas eram claramente pessoas judias. Parece aquela de Shetama, com narizes bem grandões e barba, e segurando o dinheiro de uma forma bem específica, e alguns judeus reclamaram. Então o artista escreveu uma coisa incrivelmente antissemita, e ele disse no Facebook, eu vejo alguns... os judeus são mencionados de forma bem importante, eu vejo esses caras incomodados, judeus, né? Não sendo chamados de judeus, mas eles são estúpidos e insensíveis, sendo retratados se você clicar neles, coisa que você pode fazer no seu post, você vai ser levado a umas teorias conspiratórias em relação aos judeus. E a coisa chave aí para o Jeremy Covet é que ele está apoiando o mural. E ele escreveu um post no Facebook sendo oposto a tirar ele do ar. E o racismo, então, esse antissemita, né, que é a coisa chave dos judeus, é que eles são a única minoria, até onde eu sei, pelo menos no
Oeste é associado ao poder. Então, grande parte das minorias, eu digo isso no livro, mas as minorias são associadas com racismo e baixo status, e todas as minorias são odiadas, são retratadas como solitárias e assassinas e violentas. Judeus têm isso, mas têm outros status, né? Eles são poderosos e controlam o mundo. Então, quando o Jeremy Corbyn viu o mural, o que ele viu foi um grito de rebelião, e isso continuou com Kanye West, quando ele disse, né, ele vou pro DEFCON contra os judeus, e continua agora, quando a Weiwei teve a sua exibição adiada em Londres, e eu acabei de voltar de ver pessoas escrevendo uma carta dizendo, dentre diversos outros exemplos de vozes palestinas sendo suprimidas, eu estou completamente ok com as pessoas escreverem uma carta dizendo que as vozes estão sendo suprimidas lá na Palestina. Infelizmente, se você olhar a afirmação, o que diz, na verdade, é que o dinheiro judeu controla o mundo. É o que diz, na verdade. O dinheiro judeu controla tudo nos Estados Unidos, sabe? Esse é o ponto central da mensagem dele. E isso é algo que o Hitler acreditava, e é algo que todo mundo que está imaginando que está fazendo afirmações revolucionárias contra os judeus estão fazendo. Eu acredito. Esse foi o começo, na verdade, mas o fim foi quando eu estava lendo o seu livro. Diversas vezes eu pensava, o que aconteceu? Qual a coisa que aconteceu que você decidiu, ok, eu não aguento mais isso, eu vou escrever sobre? A coisa do futebol foi muito importante nesse ponto de vista, porque eu vou ao futebol toda semana, então, e eu ouço isso, eu ouvia isso por muitos anos, e eu notei que foi normalizado. E a normalização do antissemitismo é extraordinária, a forma que aconteceu. Eu notei também que quando eu decidi, antes de escrever o livro, eu tentei fazer alguma coisa a respeito. As pessoas específicas que não ouviam eram as pessoas que cuidavam dos portões, aí, essa moralidade em si. Eu mencionei isso no livro, essa organização Kick It Out, é o trabalho deles. Nós somos uma iniciativa para parar as pessoas de serem racistas e parar com a homofobia e impedir que as pessoas digam coisas horríveis e agressivas. É o trabalho deles, eles não estavam interessados. Eles literalmente não conseguiam ver que isso era um problema. E o que eu estou falando aqui, a propósito, é uma coisa que nenhuma outra minoria tem que trabalhar. A gente está falando com 30, 40 mil pessoas fazendo gritos de ódio contra judeus. É uma coisa que é normalizada, é uma coisa que eu decidi viver, né? E eu me perguntei, por que eu vou viver com isso? Continuar desse ponto. Eu vou fazer uma série de perguntas, mas vocês também poderão encaminhar perguntas para o David e com ela, tá bom? É só chamá-la e ela traz um papelzinho para vocês. Eu vou continuar do ponto em que você parou, até porque os judeus são associados, em geral, à branquitude, especialmente no Brasil, onde aqui isso também se conjuga ao preconceito milenar do povo deicida. Nós matamos Jesus Cristo e num país católico como o Brasil isso tem um peso enorme. Mas, falando mais sobre a branquitude, que é algo mais restrito a um perfil intelectual, progressista, eu tenho uma teoria muito pessoal que a eugenia ela foi inventada por um inglês, pelo Francis Galton. Não por acaso ele fez os primeiros... Ele desenvolveu toda a metodologia, os testes com fotografias que ele fez centenas de vezes de garotos judeus de uma yeshiva em Londres, né? Mas eu sempre me perguntei, sempre me convenci de uma forma muito especulativa que essa teoria só poderia ser desenvolvida nesse contexto porque ela permite livrar os europeus de um fantasma
insuportável, que é os judeus europeus são brancos, e como eu vou lidar com esse branco que os brancos não toleram. No seu livro e também várias vezes no seu Twitter, que agora é X, você menciona a hashtag Jews Not White, né? Judeus não são brancos. Num contexto como o brasileiro, acho que seria muito importante ouvi-lo falar disso, até porque esse argumento da branquitude, do meu ponto de vista, sempre foi uma maneira de fazer com que os brancos pudessem se livrar daquele branco que não é eles. Sim, ok. Então, diversas coisas para falar dessa branquitude judia, né? Tem muitos judeus de cor, né? A gente tem isso, né? Aqui na audiência, inclusive minha sobrinha é uma pessoa de cor, né? A primeira coisa, os judeus são imaginados com essa noção de privilégio, que obviamente a branquitude é vista como um privilégio e é imaginado primeiramente como branco. A frase que eu uso no livro é Schrödinger's Jews, né? Se eu tiver que explicar o cato de Schrödinger, né? Eu vou tentar explicar. O cato de Schrödinger, na análise física, ele está ou vivo ou morto dentro da caixa, dependendo do isótopo radioativo que tiver na caixa. Não vamos nos preocupar muito com isso. O que eu quero dizer é que os judeus são brancos ou não brancos, dependente da política do observador. O que eu quero dizer é que a extrema-direita, por séculos, ignoravam os judeus como brancos, da categoria de branco. Os nazistas, obviamente, consideravam eles não serem brancos. Então, os supremacistas brancos, no presente, especificamente as diversas constituições na Nova América Branca, essa supremacia branca, imagine que isso aconteça um dia, que os judeus não são convidados para isso. Faz parte de uma longa tradição, como Voltaire, que os judeus são muito asiáticos para morar na Europa. Tem uma tradição muito grande dos judeus serem ignorados como brancos. Mas agora, a partir do Schrödinger aqui, eu vejo a primeira coisa que o Mirwan buscou quando ele estava nervoso com os judeus, observando o antissemitismo no seu mural, é chamá-los de brancos. Porque para um progressista, a forma que você pode excluir alguém, ou um grupo, de preocupação, alguém que precisa de ajuda, ou uma minoria vulnerável, é aplicar a branquitude neles. E porque os judeus são associados com privilégio e riqueza, rapidamente, né, mitologicamente, né, por racistas, fica fácil, então, deixar isso claro, e esse é um reflexo progressista de imaginá-los como brancos. Então, em termos da realidade, existem muitas formas aqui, mas a pele não é o ponto. O ponto é que a razão de eu dizer hashtag os judeus não são brancos é porque eu acredito que a branquitude deve ser vista como uma metáfora para a segurança. Uma pessoa branca num país branco se sente mais segura e mais confiante e ser objeto de ataque racista. E a branquitude significa isso. Os judeus não podem clamar esse status. E se eles fizerem isso, vai ser frágil. Então, a noção que acontece com frequência, que os judeus estão falando de uma posição de privilégio branco, não é investigada pelas pessoas que não compreendem essa ansiedade. Especialmente no contexto dos últimos, especialmente nos últimos 2 meses, quase 2 meses, essa vulnerabilidade tem se mostrado muito mais acentuada. Mas antes de chegar nesse ponto sobre a guerra em si, um dos momentos mais hilários do seu livro, que tem vários, a gente está aqui falando de coisas super sérias, mas o livro tem momentos gozadíssimos. Um dos momentos mais engraçados é quando você comenta as particularidades dos israelenses e
num contexto, às vezes, de identidades forçadas que nós somos obrigados, de alguma forma, a assumir entre os judeus diaspóricos e Israel. E você lembra, no seu livro, lembrando até um personagem taxista... Acho que você está se referindo a um filme, o Infiel. Então eu escrevi um filme que eu recomendo vocês assistam. Sim, tá na Apple TV, na Amazon. É o chamado O Infiel. É um muçulmano que descobre que ele é biologicamente judeu. É bem engraçado. E nesse filme, o muçulmano vai para o seu vizinho judeu, chamado Lenin, para tentar descobrir sobre judeus. É a complexidade humana aí que eu estou tentando fazer aí, né? Leva aproximadamente 2 horas numa montagem. Ele passa por horas tentando explicar sobre esse tipo de judeu, outro tipo de judeu, e no final ele diz, e aí tem os israelitas, os judeus sem raiva ou culpa, então eles não são judeus, né? E a propósito, é a forma que eu vejo os israelitas, né? Eles falam que é injusto, né? Tem alguns aqui na sala, provavelmente é injusto, mas quando eu vejo esse tipo de ideal diferenciado, que porra de judeu é esse, né? E não é judeu do meu ponto de vista, mas na verdade isso se relaciona a outro ponto. É exatamente esse ponto, na verdade. Mas acho que uma das coisas do livro é que, acho que em termos de Israel, eu tento deixar claro que eu acredito que o antissemitismo é um racismo extremamente complexo, tem a sua própria necessidade de ser desconstruído e redefinido, e você data diversos séculos atrás, e de fato um do reflexo mais comum que eu recebo, e outros judeus também, quando a gente fala de antissemitismo, e quanto a Israel e a Palestina? Como se o antissemitismo começou em 1948, né? Não tem mais nada. Tem essa tortura e ódio complexo demais que aconteceu nos últimos 17 anos no Oriente Médio. Isso é uma redução, é racista em si, porque é uma redução da identidade judia e algo que eles pode receber de uma posição muito binária, né? Minha posição no livro o capítulo de Israel é bem pequeno e não aprofunda de fato o Israel, parcialmente porque eu quero tentar fazer uma coisa mimetizada, sabe? Esse livro sobre judeu não é sobre Israel, não é uma grande coisa. Pessoalmente, eu não sinto uma conexão muito profunda com Israel. Eu acho que você pode perceber também um certo antissemitismo agora, em particular, na forma que o Israel faz é desarmado em comparação com o Oeste. Então eu posso falar sobre isso, mas em termos da noção de eu como judeu, primariamente tenho uma conexão umbilical com Israel, não é verdade para mim. Eu acho que os israelitas Mas, serem de qualquer modo, falando racistas, em Israel de certa e forma. agora com a guerra em curso, mesmo eu concordo absolutamente com você que isso se tornou uma maneira de permitir um discurso antissemita que, por razões políticas, de inserção social, não se sentia à vontade para ganhar os jornais, as redes sociais, da maneira como tem colocado. Coloca a todos nós, eu acho que de alguma maneira, a todos os judeus, com maior ou menor empatia ou nenhuma com Israel, coloca o judeu diaspórico numa situação de vulnerabilidade que eu diria que é extrema. O antissemitismo definitivamente saiu do armário, né? Virou tendência, né? Assim, pode ser antissemita à vontade. Você, diante do momento que nós estamos vivendo, que acho que construiu uma situação muito particular, você escreveria um novo capítulo sobre isso numa possível nova edição do seu livro?
sobre essa guerra Yeah. e o tipo de estratégia que ela permitiu? Eu deveria escrever um novo livro. Eu escrever um livro, né, os judeus ainda não contam, mas na verdade meus editores, eles adorariam isso pra cacete, eles adorariam que eu fizesse isso. Eu talvez faça isso. É só eu, né? Não tem a ver exatamente com a situação, mas eu não quero apenas falar sobre judeus, sabe? Esse livro vai ser sempre importante para mim. Ele disse algo que eu senti que deveria ser dito, não exatamente só sobre mim, e teve uma ressonância com os judeus. E eu fiquei muito feliz por isso. Eu recebi muitas cartas e mensagens o tempo todo de judeus e também de muitos outros antissemitas também, me falando que eu deveria morrer. Mas a mensagem dos judeus é quase universalmente incrível. O que eles dizem, o que eu gosto bastante, é que muitos judeus estão sentindo isso, mas não foi articulado. A Sarah Silverman, no documentário a comediante, existe alguém no ar e você deixou isso tangível, você articulou isso. E eu fiquei muito feliz que eu fiz isso, mesmo sendo uma coisa ruim, né, eu ter que articular, mas eu dei uma voz para as pessoas dessa forma. Na minha própria vida, eu não sei se eu quero apenas falar sobre judeus, sabe? Na Inglaterra agora, eu era bem conhecido, né, conhecido como uma pessoa judia no momento. Agora todo mundo me pedem para eu falar na TV sobre o que está acontecendo, e parte do problema é que eu não quero falar do Oriente Médio, sabe? Se eu for num show na Inglaterra agora, como um representante da comunidade judia, da próxima vez as pessoas vão perguntar, né? Você acha que tem que ter uma solução? E eu não sei, né? Tem uma pergunta. Esse livro, ele desconstrói o mindset antissemita. E eu não sei como resolver um conflito que está acontecendo milhas e milhas de distância. Então minha resposta é que seria bom para eu escrever sobre isso, mas eu não sei se eu quero. E por causa do meu ateísmo, eu quero escrever um livro sobre o masculino. Mas o meu editor falou assim, ok, então escreve sobre isso primeiro, mas eu quero escrever sobre isso, depois o próximo livro então o meu livro sobre maleness não é uma defesa, mas é mais ou menos uma forma de tentar possuir, né, você ter essa visão masculina. E eu acho que eu escrevi esse livro, eu recebi muito ódio, muita raiva das pessoas, mas os judeus estão muito gratos. Se eu escrever um livro sobre homens, eu vou receber muito ódio e os homens não vão estar gratos por isso. Eles vão... Talvez eu não deva fazê-lo, não sei. Por que eles não gostariam? Por que eles não reagiriam? Porque eles diriam que você não deve ser tão honesto sobre ser homem. Acho que é o que eles diriam. É o que vai acontecer. Não falem para eles. Acho que é o que eles diriam. Porque as mulheres, em contraposição, têm uma série de livros sobre mulheres, né? Yeah, no, but that's so we're talking about this. Sim, a gente está falando sobre isso agora, beleza? Ao invés dos judeus. Eu achei que não ia entrar nessa conversa, mas é o ponto aí. Eu já li quase todo o livro, todo o texto sobre feminismo nesses últimos anos, e eu concordo em maior parte com quase todos eles. A única coisa que eu não concordo é que não existe reação masculina em relação a tudo isso. E eles são sobre homens, tanto quanto para mulheres. Os feministas escrevendo sobre como as mulheres são maltratadas por homens. Então você imagina em algum ponto que teria uma voz masculina, mas não existe. Pelo menos os idiotas, né, que querem entreter, ou pessoas horríveis aí, né? O meu ponto é talvez deve existir uma voz diferente. Mas, enfim, que já chegaram perguntas aqui, mas nesse mesmo trecho em que você fala de Israel, essa passagem antológica, que eles não podem ser judeus, afinal, você faz um apanhado das suas referências judaicas. Grande parte dessas referências são humoristas, né? E, salvo engano meu, todos são estadunidenses, né?
Mas o seu humor, para quem lê o livro sabe, e quem está aqui também, é tipicamente britânico, isso é um elogio. Eu não seria... Eu recebi uma risada que eu não sei porquê. Eu não seria eu sem o Monty Python. Okay. Não seria eu, seria outra pessoa. Mas também, durante a leitura, fiquei muitas vezes me perguntando se é possível comparar, se existe uma coisa que a gente pode chamar de humor judaico, se existir, se ele é comparável com o humor israelense. Me pergunto também se existe um humor israelense. Então, sinta-se à vontade para comentar. The only Israeli humor I've seen is Adam Sandler's film. O filme Adam Sandler, o Zoham, né? Eu acho que não é israelita, na verdade. É mentira. Provavelmente tem muito humor israelense. Uma das coisas, na verdade, acho que dos livros que eu escrevo, vem de stand-up, que é o que eu faço no meu dia a dia. Mesmo quando eu estou lidando com ideias muito complicadas, eu tendo a falar como eu estivesse falando com uma audiência. Por isso que eu acho que esse livro está sendo um sucesso, porque ele pega ideias muito complicadas, mas fala delas de uma forma vernacular. Então, essa comédia, eu acho que uma das coisas, né, eu tive que olhar para mim mesmo. Eu penso em algumas das piadas que eu fiz no passado. Eu não sei se essas piadas vão funcionar com uma audiência brasileira. Eu posso experimentar, vamos ver. Eu costumava fazer essa piada, eu não faço mais, sobre um amigo meu, que é um amigo de verdade, meio judeu e meio budista. Eu dizia, um judeu budista é alguém que acredita que você deve renunciar a todas as possessões materiais, mas ainda manter o recibo, né? É uma boa piada, né? E você tem muitas risadas, mas eu tive que parar de fazer, porque agora eu sou um ativista judeu, então é um estereótipo aí. Então, ao invés disso, eu estava num show uma vez, onde eles falavam sobre comédia judia. Isso aconteceu um tempo atrás, foi na BBC Radio. As pessoas não eram judias, e no final da conversa, e nós três foram perguntados qual a nossa piada favorita de judeu. E teve uma epifania aí. Na verdade, por que a gente está deixando isso acontecer? Essas piadas sobre judeus, tudo tem a ver com dinheiro, né? Eu pensei numa piada diferente. Não sei se vai funcionar, vamos lá. Tinha um homem inglês, um homem francês e um judeu num banco. E aí o francês dizia, eu tô cansado e com sede. O inglês falou, eu tô com sede, eu devo beber vinho. E o judeu diz, eu tô cansado e judeu, eu devo ter diabetes, né? A razão que eu contei essa piada é que é engraçada, mas também, na minha opinião, não é maligna. Porque os judeus são hipocondríacos, né? Ninguém vai queimar a casa do judeu porque eles vão muito pro médico. Então acho que é ok ser engraçado sobre os judeus e formas que não levam ao ódio. E você pode, né, não é uma piada minha, mas é uma ótima piada, é uma piada russa. Você pode fazer piadas sobre judeus e dinheiro se elas são sobre como as pessoas imaginam utilizar o dinheiro. Em outras palavras, você pode fazer piadas contra antissemitismo, não a piada antissemita. Então essa piada antiga russa, acho que vocês já ouviram, é o Moisés e o Abraão, né? Estão caminhando ao longo de Moscou, eles são pobres, estão sofrendo, eles veem uma igreja, fora da igreja tem uma placa dizendo, converta para o cristianismo, a gente vai te dar 30 Rubens. E o Moisés disse, quer saber? As coisas estão ruins, eu vou fazer isso. Eu vou converter. E o Abraão disse, ok, eu não posso, mas vai em frente. Aí o Moisés entra na igreja e o Abraão espera lá fora. E o Moisés sai depois de 1 hora e ele diz, Abraão disse para ele, então, você recebeu seus 30 Rubens? E o Moisés disse, dinheiro é tudo para vocês, né? Eu amei essa piada. Acho que essa piada é uma ótima piada, porque diz que é engraçada, mas também diz a velocidade que as pessoas vão converter contra a pessoa quando elas estiverem seguras, né? Quando elas se sentirem essencialmente brancas, né? Então essa piada é importante para mim. Eu fico pensando, se a pessoa é boa ou essa piada não é boa, enfim. Eu tenho
aqui uma série de perguntas do público. Então, eu vou começar a direcioná-las. A primeira pergunta é se você acha que o seu livro é lido pelas pessoas que deveriam ler este livro. Não só os judeus leem o seu livro. Bem, a solidariedade dos judeus, né, que leem o livro, isso é importante, tá? Eu acho que isso é útil. Não é o alvo do livro. O alvo do livro são os progressistas brancos, eu acho, né? As pessoas preocupadas com a noção de aliança, porque, obviamente, existem progressistas brancos, né, que demonstrar essa aliança, né, com LGBTQ, e você não ouve falar muito dos judeus aliados. Esse é o propósito do livro. Eu não sei quantas pessoas leram, mas eu acho que alguns já leram. E ocasionalmente eu recebo respostas bem poderosas. Um homem me escreveu na social media dizendo que ele se excluiu. Aí ele falou: eu li o livro e eu sempre me considerei completamente como um não racista, mas eu percebi que algumas dessas coisas sobre os judeus eu tinha elas e eu sustentava elas. Eu percebi que o antissemitismo é o racismo disfarçado, que passa por você, despercebido. Eu acho que é um dos problemas que a gente tenta chamar atenção. É mais elusivo, é mais desarmado do que outras discriminações. E isso o livro, ele serve como uma cartilha para te avisar disso. Eu mencionei isso brevemente antes. Acho que gira em torno do que eu estou falando. O antissemitismo é racismo, é óbvio, e deve ser tratado como racismo. Mas a forma que eu estou apontando isso é uma forma extraordinária que as pessoas me escrevem. Eu percebi que isso não é óbvio. Esse é o ponto. Antissemitismo não é intolerância religiosa, e eu posso provar que não é intolerância religiosa. Eu sou um ateu, mas o Gestapo me mataria instantaneamente. E o meu tio morreu, ele era um judeu secular, e eu prometo que em Charlottesville, cantando que os judeus não vão nos substituir, eles não vão me perguntar se eu quero kosher antes de tacar fogo na minha casa. Os racistas não ligam porque você está falando ou não falando na sinagoga. Eles só querem saber se você é judeu. E é um estado inalienável de ser. E a razão que eu estou trazendo isso é que isso seria a coisa. A maior parte das pessoas que leram o livro falou assim: nossa, eu nunca pensei nisso dessa forma. Uma outra pergunta que chegou aqui do público é o quanto é importante também diferenciar a luta contra o antissemitismo da luta contra o racismo contra os negros, já que as discriminações contra os negros geram uma desigualdade que hoje o antissemitismo não gera mais. Os negros não estão em uma situação mais vulnerável do que os judeus? Eu não estou interessado em criar uma mesa aqui de racismo, não é o ponto, né? Muitas pessoas costumam pensar que é. Eu estou mais interessado em dizer que delinear como o racismo contra o judeu funciona. E essa delineação, a especificidade que foi ignorada, tem uma aversão aí, eu diria, o Black Lives Matter, quando isso aconteceu, as pessoas vão tentar dizer todas as vidas importam. E é uma forma bem direita de não tornar isso um problema, tentar tirar isso dos específicos da forma, né? Por exemplo, a minha sobrinha, que é mestiça, tentando tolerar com essas coisas que as pessoas não têm que tolerar. Você vê isso do lado esquerdo. E as pessoas dizem o antissemitismo e todas as formas de racismo. Você vê isso o tempo todo. Mas uma vez ou outra, as pessoas falam de antissemitismo, tem que mencionar a homofobia, outro tipo de racismo. É muito raro
que qualquer tipo de pessoas progressistas, seja político ou não, focando no antissemitismo, dando espaço para dizer, ok, isso é uma coisa bem específica como racismo, mas não é a mesma coisa do que outro tipo de racismo. Não significa que é melhor ou mais importante ou que deva ser dado mais espaço, mas deve ser dado algum tipo de espaço. Uma das coisas, né, é essa noção, sabe, as pessoas têm algumas ideias de privilégio judeu, e dentro dessa noção de privilégio judeu, parece que você tem a remoção de vulnerabilidade, porque parece que tudo que importa nessa cultura é esse tipo de ideia de inequalidade estrutural. Isso ignora umas outras coisas como a violência. Os crimes de ódio contra judeus são incrivelmente altas, né? Então imagina por um minuto, eu não acho que seja uma estatística ou correta, mas vamos imaginar por um minuto que judeus estejam ok de forma econômica. Então aí você tem as pessoas falando, ok, beleza, eles não são tão importantes em relação à preocupação, se comparado com outras minorias economicamente, né? Exceto, tem uma outra parte do racismo que acontece com judeus e vem acontecendo repetidas vezes. E não importa o quão seguros eles possam se sentir dentro da cultura, mas você tem isso acontecendo agora e eles vão começar a dizer eles têm privilégio demais, ou muito poderosos, ou muito confortáveis, e a gente tem que tirar isso deles, agora a gente tem que queimar as casas deles. Eu não vou dizer que isso está acontecendo agora, seria histérico dizer isso, mas a história prova que isso acontece repetidas vezes. Pelo menos num país como o Brasil, daria para fazer uma analogia entre antissemitismo e islamofobia, até porque aqui a comunidade árabe e a comunidade judaica têm histórias muito próximas, cronológicas, motivações, e é muito curioso como esse tipo de racismo ele é tratado de forma velada, como uma questão à parte. Sim, isso é só para endossar o quanto é perturbador, né? Sem deixar de levar em conta o que a questão colocou, que no Brasil tem um contexto racista, racializado, muito brutal. Sim, são centenas de milhares, né, de jovens negros que morrem nas periferias brasileiras, e isso, de fato, não acontece conosco, comigo, né? Muito embora nunca tenha me sentido tão vulnerável, inclusive fisicamente, como nesses últimos 2 meses de guerra. Mas eu vou passar aqui para uma pergunta do público, que é o que importa. Alguém aqui lançou a questão que foi revelado que o movimento Black Lives Matter comemorou os ataques do dia 7 de outubro. Como você vê movimentos como esse tipo de movimento que é antirracista agindo dessa forma? Deixando claro que se não sei o quanto, eu pessoalmente não sei o quanto o movimento Black Lives Matter comemorou, mas houve, é inegável, comemorações no mundo inteiro, né, sobre os ataques do 7 de outubro. E, nesse sentido, como você vê movimentos antirracistas agindo dessa forma? Até onde eu sei, foi uma coisa em Chicago, né? Eu vi no Twitter, né? Não foi uma afirmação do Black Lives Matter, né? Até isso eu sei. Mas, no geral, eu diria que o que nós vemos no momento é um resultado, um binário bem simples, né? O que o Felipe falou, parece ser o caso. Eu posso mencionar alguém, Jonathan Safran Foer, o escritor, ele está no meu documentário, ele diz que se você observar o mundo, o que eu acho que está acontecendo cada vez mais na mídia social, se você vê o mundo como os vitimizados e os vitimizadores,
Então, se você vê dessa forma, então vai ser muito difícil para as pessoas imaginarem que os judeus são os vitimizados. É extraordinário, de certa forma, que é difícil, considerando que nós somos uma das minorias mais julgadas historicamente, mas eu diria o mesmo, que parece que ser complexo ou dissonante cognitivamente que os judeus são vitimizados nessa binária. Mas a história que a gente continua a nos contar uns aos outros é aquela que a gente imagina que o bom e o mal existem no mundo. Na verdade, não. É muito mais complicado que isso. Dentro disso, a gente tem os underdogs, né? As pessoas que vivem nesse mundo, né? Os mais desfavorecidos, né? Então tem um glitch aí nessa matriz. Os judeus são um glitch nesses dos oprimidos, porque os judeus têm uma história incrível de julgamento. As pessoas são frustradas aí. Quando eu falo na necessidade de compreensão, essas coisas com alta complexidade, é por causa da história judia, é meio que uma irritação com a ideia de que as pessoas não podem ou não devem facilmente imaginar que existe apenas o bom e o mal, para a gente saber quem são os vilões e os mocinhos. Parece que isso é o que acontece quando as pessoas fazem isso de forma mais performática. A gente tem as pessoas na social media, e as pessoas com a identidade são atualizadas, né, com essa ideia do que o antirracismo é, quando elas veem um conflito como o que acontece em Israel, me faz com que eu tenha uma complexidade aqui. Voltando para o que eu já disse, eu acabei de ler aqui, centenas de pessoas, né, assinaram essa carta na Inglaterra e nos Estados Unidos, muitas pessoas que eu conheço, dizendo que as vozes palestinas estão sendo suprimidas, principalmente na arte, exibições e tudo mais. A propósito, eu não estou dizendo que elas não estão sendo. Eu concordaria até com o fato que a gente não está ouvindo o suficiente dessas vozes. Isso é definitivamente verdade, mas quando a gente parte para suprimir, o modo dessa supressão, a gente imagina essa noção do poder judeu, tudo que leva a essa supressão, você está então num espaço nazista, e é onde você está. E ainda assim, todas essas pessoas muito de direita, muito preocupadas, querendo ajudar o mundo, vão assinar sem pensar. Que uma outra pergunta do público, e acho que dá sequência a essa sua discussão. Os judeus parecem estar cada vez mais aderindo aos partidos conservadores e de direita. Isso não significa que os judeus de fato aumentaram o seu poder, ou que isso tem a ver com o fato dos judeus terem sido abandonados pelos progressistas? Sim, eu não tenho a resposta para isso. Com certeza na Inglaterra tem um aumento em judeus apoiando os partidos de direita, né, menos do que os socialistas, né? Eu venho de um perfil mais socialista, né? Eu perdi bastante aí para o Partido Trabalhista, né? Eu fui para esse movimento chamado Hop On In, e você tem as pessoas de Rabonet, né? Foi incrível. Eu entrei lá porque eu queria sair com as meninas ali, né? Foi uma organização zionista, ainda existe para muitos progressistas, né? Isso parecia ser impossível, você ter um partido socialista nos anos 60 e 70, com certeza vocês já devem ter sabido disso. Israel, particularmente em Kibbutz, estavam atrelados a essa utopia socialista. Judeus, no geral, que eu conhecia, eles aderiram a essa ideia. Seria verdade, para mim, agora, sem me tornar eu nunca votaria para um partido de direita, mas eu sou mais voltado para... eu fiquei alienado da esquerda
nos anos do Coben, menos a ver com essa forma extrema do antissemitismo, a gente está observando isso agora, mas tem mais a ver com o senso dessas pessoas, esses partidos, que dizem que eles se preocupam, eles não se preocupam. Na época do Jeremy Corbyn, ficou muito claro para mim que essas pessoas, meus amigos, eles estavam cagando para como os judeus estavam se sentindo sobre o que estava acontecendo. Isso vai criar uma alienação, um senso de onde está meu santuário político, sabe? E não parecia que estava do lado de esquerdo. Eu penso agora, e não é muito útil em termos de mudança social, mas a forma de pensar nisso não pense isso em termos de esquerda ou direita. É fragmentado incrivelmente agora. Muitos casos em que a esquerda é mais a classe trabalhista e a direita é mais identidade, e na política você tem um glitch aí na parte judaica, e isso é um problema. Então a ideia de transformar isso em arma, né, é um problema, mas o fato de armar isso no antissemitismo de esquerda não significa que não exista ou que as pessoas não devam migrar para a direita, ou vice-versa. Seguindo aqui com as questões do público, se alguém mais tiver alguma questão, aproveita, porque vai ter pouco tempo daqui a pouco, hein? Assim como o antissemitismo saiu do armário, você acha que os que não se colocavam como judeus se perceberam judeus? O antissemitismo aumenta a consciência judaica sobre ser judeu? Se você acha que o antissemitismo ficou tão forte agora, porque agora os judeus eles estão mais cientes de que eles são judeus. Por causa dessa pressão da mídia social, nesse sentido, o antissemitismo aumentou essa conscientização judaica sobre ser judeu. Duas coisas diferentes aqui. Eu acho que o antissemitismo aumenta a identidade judaica. E algumas pessoas, a gente estava falando, eu me encontrei ontem, a gente estava falando sobre esse museu. Tem diferentes ideias sobre o que é ser judeu e muitas respostas diferentes. Isso demonstra a complexidade dos judeus. Eu vou falar uma coisa que algumas pessoas vão achar que é muito depressivo. Se você me perguntar o que é um judeu, é alguém que o Hitler colocaria no caminhão. Os judeus têm que têm que aceitar, todas as minorias têm que aceitar qualquer aspecto positivo que possa existir dentro de uma minoria, vão dançar com a execução, né? Então o blues vai ser cantado por pessoas negras porque é um grito contra a execução. É uma celebração, sim, mas é uma revolução. Acho que o blues é que nem comédia. A comédia surge de uma noção que nós somos outros de uma forma ou outra. E isso pode ser positivo, mas é uma dança de certa forma. É uma coisa terrível e sombria. Então eu me tornei mais judeu definitivamente, conforme eu via o antissemitismo aumentando, mas eu sempre fui judeu. Olha para mim, eu sempre fui judeu. Mas além disso, eu definitivamente sentia essa intensificação. Mas outra coisa, que pode ou não ser uma resposta à sua pergunta, mas é importante, eu tenho um tipo de, no espectro, talvez não sei, pode ser ofensivo, não sei, essa vontade de ter que dizer tudo o tempo todo. Eu não consigo me controlar, eu não tenho filtro, eu preciso falar da minha cabeça, né? Isso tem a ver com o antissemitismo na Inglaterra, pelo menos. Por anos lá na Inglaterra, eu me lembro de alguém falando, né, que a chamada no Jewish Chronicle, esse jornal na Inglaterra, de uma forma ou outra, sempre foi assim, eles nos odeiam. Eu disse para essa pessoa, não. A chamada eles nos odeiam e não vamos criar caso em relação a isso. É uma coisa bem britânica, né? O judeu britânico, eles falavam sempre, não vamos fazer caso disso, né? Vai aumentar o antissemitismo. Eu não sou assim.
eu militantemente não tenho vergonha de ser judeu. É uma coisa estranha, genética. Então, a vergonha judaica é muito forte. É uma coisa estranha e forte. Eu vou terminar com uma história engraçada aqui. Estamos terminando? Devemos terminar? Eu posso? É hora de terminar? Porque é uma história engraçada. Eu gostaria de terminar com uma risada, né? Eu sou comediante. Faz a pergunta primeiro, depois eu termino com a história. Ok, eu vou contar a maldita história. Vamos lá. É uma história de futebol, na verdade. Então, eu costumava fazer um show na Inglaterra sobre futebol. E eu e os outros caras estavam sendo entrevistados por um cara na Inglaterra que era um comentarista judeu, o Jim Rosenthal. E o Jim, quando eu cresci, ele era uma das poucas pessoas na TV Inglaterra que era judeu. E ele era um comentarista bem ruim. Mas eu pensei, poxa, ele era judeu, ótimo. Ele estava me entrevistando. E outro cara, os comediantes no show. E fora de Wembley, onde o FA estava prestes a acontecer, e era sábado. Então eu fiz uma pequena piada. Eu falei, você deveria estar trabalhando no Shabbos? E ele fica bem bravo. Ele fica furioso. Ele falou assim, para de filmar todo mundo. E anuncia pro pessoal, eu não sou judeu, eu saí disso por causa da minha mãe. Essa crença que algumas pessoas têm, eu não tenho pessoalmente. Meus pais eram judeus. Minhas crianças são judaicas, né? E o judaísmo é passado da minha mãe. E isso foi bem estranho. O meu parceiro estava puto, né? Porque ele estava contando as piadas, ele tinha que contar de novo. Foi muito estranho. Aí em 2002 eu estava no Japão para a Copa do Mundo. Acho que vocês já foram pro Japão, né? Os hotéis têm umas áreas grandes de spa. E aí eu desci no meu hotel no Japão e tinha uma sauna bem grande. Eu entrei na sauna e aí, pelado, tinha o Jim Rosenthal. E eu vou te falar, ele é judeu. Pra cacete, eu diria. Sabe, eu falei, a gente tinha que terminar com isso, né? A gente não vai conseguir melhorar depois disso. Vê? Tem mais duas perguntas? Ok, vai. Vamos considerar um bis aí. Adoraria ouvir sua resposta. Antes disso, eu vou anunciar. Quando nós terminarmos aqui, o David e os livros estarão aqui fora. Assim, quem quiser conseguir o autógrafo e ler, né, ter o livro, porque eu falei aqui vários pedaços, mas acho que eu fui a única que li. Então, a não ser as pessoas que já tinham lido em inglês, né? Então, feitas as considerações, eu vou aqui para duas perguntas. Uma diz o seguinte: quando nós falamos sobre judeus dentro da comunidade judaica e para fora dela, destacamos o número de prêmios Nobel, a invenção do ICQ, do tomate cereja, além do melhor, essa do tomate cereja eu não sabia. Espero que não seja um estrangeiro. A tradução ficou estranha. The guy just said, I don't know about the cherry tomato, and I don't know what that means. I don't know about the tomato. She said that. Okay. So, É uma pergunta sobre compras de supermercado. we can focus on ICQ and the Nobel Prizes, maybe. And also, aqui em São Paulo, também quando falamos sobre judeus, falamos do melhor hospital de São Paulo, que a imensa maioria da comunidade que trabalha para pagar o aluguel não pode usar. Sem querer culpar a vítima, tema construído também para sermos... essas características também não contribuem para nós sermos considerados brancos detentores de privilégios? Não o tomate cereja. Os prêmios Nobel, a invenção do ICQ, o melhor hospital de São Paulo, que a maior parte das pessoas que pagam aluguel não pode pagar. Enfim, isso
não teria contribuído também para nós sermos considerados brancos detentores de privilégios? Tudo bem, a gente vai incluir o tomate. Okay, so it's still Foi meio eu ainda estava confuso em relação ao tomate cereja. Eu gosto deles, eles são muito bons na salada, mas eu acho que para responder essa pergunta, eu não posso falar do hospital especificamente, mas sim, tem essa coisa bem complicada dentro dessa conversa, que é a atualidade do sucesso judeu. É verdade. A gente ouviu falar muito na menção do Prêmio Nobel, 22% dos prêmios Nobel são judeus, 95% da população é judia. Coisas interessantes aí, eu não sei se eu sei responder a pergunta, mas eu vou dizer uma coisa. Me perguntaram uma vez para fazer um documentário sobre isso. Foi um produtor judeu e ele disse: a gente quer ter um programa onde o judeu possa falar sobre o quão incrível acima do peso eles conseguiram passar. Tem um sucesso econômico, social, sabe, não é uma coisa estatutória, mas os judeus têm esse preço exagerado e muito presos, para assim dizer, né? Eu peguei do Google aí, né? Eu não sou um estatístico, mas nos Estados Unidos os milionários judeus são X%. E são ultrapassados pelos milionários hindus, e o ponto não é para falar contra os hindus, mas os bilionários hindus não vão ser notados. Os milionários judeus vão sempre ser notados, e os judeus produzem em Hollywood, eles sempre vão ser notados. As pessoas falando, né, os judeus também, a gente está super representado. E o que isso quer dizer? Existem diversos tipos de aventuras que muitas pessoas podem exceder, mas por que os judeus são apontados aí de uma forma maligna, que sugere que é algo recebido, né? Os judeus podem ser tão bons assim na contagem de histórias, né? E, na verdade eles são por diversas razões, mas a rede secreta que impulsionou eles a esse poder, uma das coisas que eu falo bastante é o fato que a autenticidade no elenco é muito poderosa no cinema e nos filmes, não apenas nas minorias, mas o LGBTQ ou pessoas surdas, né, são atuadas nos filmes por atores que são parte dessa minoria. E é um senso de ser desrespeitoso de fazer isso, exceto com judeus, né? Isso é interessante. Então, número 1, falar um pouco sobre como as pessoas veem os judeus não requerem o mesmo respeito, mas diz outra coisa também. Os judeus, aparentemente, são super representados no show business. E a gente não consegue encontrar uma porra de um ator para fazer o Oppenheimer. Não conseguiram achar um ator judeu para fazer o Einstein, né, o membro mais icônico dessa minoria. Então imagina aí o membro mais icônico dessa minoria sendo interpretado não por um membro dessa minoria, né? Então, enquanto eu concordo com a pergunta, que existem alguns exemplos de sucesso judeu, e às vezes é difícil para nós assumirmos isso, a gente tem medo, né? Ok, aqui nesse show aqui os judeus têm o poder e estão no controle, e geralmente eu posso dizer que isso é um mito. Os judeus são uma bagunça, o ponto é esse. Eu fui numa marcha, sabe, 7, 8 marchas em Londres, pró-palestino, ok, cessar-fogo, muito bem organizadas e bem visitada, muitas câmeras de TV e tudo mais. Teve uma marcha na semana passada, não foi chamada pró-Israel, é uma marcha chamada anti-semitismo. Foi tão ruim na organização, nenhum judeu tinha ideia de onde a gente estava indo, a gente estava passeando ali, não tinha ninguém falando, pessoas conversando sobre comida. Aí, em certo ponto, eu tive uma conversa de 10 minutos com meu primo, que eu acabei de conhecer, sobre colite.
Mas os judeus são isso. Essencialmente, nós somos essa minoria que balbucia e não consegue organizar quase nada. Mas ainda assim as pessoas acham que nós estamos com o controle do mundo. De fato, tem um hospital que não é um argumento para a forma que as pessoas controlam o mundo, é uma resposta. Eu concordo completamente. São apenas opiniões aí, né? Infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui esta conversa, mas, repito, os livros e o David estarão aqui no saguão. Eu agradeço demais a sua generosidade em conversar comigo e conosco. Então, gente, agora é ao livro. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Giselle. Thank you very much. Thank you.